Capitão dos Piratas Buggy, co-líder da grande aliança pirata dos Piratas Buggy e Álvida. Também conhecido como Buggy, o Palhaço Estrela. Aquele que transmitiu tudo o que rolou em Marineford ao vivo, que acabou se tornando um dos tibucais, mas quis ir além. Virou empreendedor, abriu seu próprio negócio, o Bug Delivery, e que nos surpreende a cada nova aparição, conseguindo inclusive alcançar atualmente o posto de Yonkou. É sobre esse incrível pirata que vamos falar hoje. Conheça 40 curiosidades sobre o Buggy. Esse é um pedido de muitos de vocês, incluindo God Sup DB, Davi Eric, Pedro Rafael, Zoro, Ed Hancock, Sasuke Uchiha e Kick Gamer. 1. Buggy originalmente teria o seu nome como Buggy, com 2 Os. Mas o autor de One Piece, Eiichiro Oda, assistiu um filme e viu que já tinham utilizado esse nome em um personagem. E a fim de ter algo mais único para sua obra, Oda rapidamente adaptou seu nome inicial e assim ficamos com Buggy. 2. Ainda na época em que Buggy chamava Buggy, quando Oda estava criando os traçados iniciais para esse personagem, era algo mais realista que o Oda trazia, né? Algo também que se caracterizava um pouco mais como aquela linha de palhaços aterrorizadores, muito parecido com a linha que nós temos do Coringa da DC. Isso contrasta com o rosto mais arredondado, mais numa linha de caricatura que nós temos para o personagem na sua linha final. E também algo que mudou em relação aos primeiros traçados do Buggy, que era Buggy, é o tamanho do nariz. Antes ele era um pouco menor, agora ele é um pouco maior em relação à proporção do rosto, o que também dá uma característica bem única para ele. 3. Buggy comeu a Barabara no Mi, uma Akuma no Mi do tipo Paramécia que permite ele poderes de dividir o seu corpo em várias partes. Partes essas que podem sair voando e se remontar ao corpo do Buggy em qualquer momento, tornando inclusive ele imune a ataques cortantes. Isso já salvou a vida dele, inclusive. Não sabemos ainda se nós já vimos todo o poder da Barabara no Mi, se o Buggy já nos mostrou todo o poder dessa fruta, né? Mas não podemos esquecer que essa talvez não seja uma fruta qualquer, uma fruta normal, porque ela estava no navio do Roger. 4. Ainda sobre a Akuma no Mi do Buggy, é importante a gente lembrar que todas as partes que são desmontadas, né, do corpo dele podem ser controladas telecineticamente e levitar, com exceção dos seus pés. Ele pode lançar partes do corpo dele em alta velocidade e assim ele pode atingir oponentes que estão à distância com bastante força. Ele também pode usar esse poder para desviar de golpes dos oponentes, né, meio que separando o corpo em seções. E mesmo que ele esteja com diversas partes dele levitando, né, controlando elas à distância, todas as partes continuam conectadas meio que com o corpo principal do Buggy. A gente pode ver bem isso quando o Buggy teve algumas partes do seu corpo presa, né, e ficou naquela versão pitico e foi mandado para outro lugar. Ele ainda conseguia movimentar, mesmo que ele não conseguisse se soltar ali, e também sentir se alguém, né, ferisse aquelas partes ou mexesse naquelas partes, enfim. 5. Essa curiosidade aqui, eu inclusive já comentei em um shorts aqui no canal, porque a gente tem algumas diferenças da evolução do design do Buggy, mas que ainda me deixa um pouco encucada. É que nas primeiras vezes que nós vemos flashbacks, né, do passado do Buggy, inclusive enquanto ele estava lá no bando do Roger, ainda navegava junto com o Shanks, ele foi retratado com uma aparência mais madura, né, inclusive com uma voz mais grossa. Ele não aparentava ser uma criança ali no caso. Já no flashback em que a gente conhece um pouco mais sobre o passado do Oden, nós vemos também uma representação do Buggy e do Shanks muito menorzinhos, com uma cara muito ali de crianças, uma voz inclusive mais infantil, então dá essa diferença ali pra gente de tempos que deveriam estar no mesmo momento. Claro que isso tem a ver com a evolução do traçado, da animação, porque muitos personagens mudaram aí ao longo dos anos. Mas eu confesso que eu ainda fico encucada com a ordem do comer a fruta, a Barabara no Mi, e ter o poder de se dividir. Pois prestem atenção nesses shorts aí. Vou deixar o link aqui na descrição. 6. Em vários momentos ao longo da história de One Piece, ouvimos personagens falarem sobre como é uma desonra ter marcas nas costas. Não tô falando de tatuagem não, tô falando de ter sido atingido nas costas. Porque isso demonstra que, de alguma forma, aquele personagem, né, aquela pessoa, tentou fugir de uma batalha. E isso não é diferente, né? Essa percepção não é diferente para o nosso maravilhoso e grande espadachim Mugiwara, Zoro. Não sei se por uma
causa pensada do Oda ou uma coincidência da história, mas o único que já conseguiu ferir Zoro nas costas foi o Bug. Vocês lembram daquela cena em que o Bug tirou a mãozinha dele e usou aquela faquinha, fincou no Zoro nas costas? Pois é, quando o Zoro se tornar o maior espadachim do mundo, que ele vai se tornar, né, ele vai ter aquela marquinha nas costas e vai falar: o único pirata neste mundo que conseguiu me ferir nas costas foi o magnífico Bug. 7. Do que a gente já pôde acompanhar da jornada desse grande pirata, né? Nós já vimos que a vida dele foi um tanto inusitada, né? Do nada se torna um Shichibukai, do nada se torna um Yonko. Mas acho que desde o começo da vida deste pirata, deste palhaço, as coisas foram diferenciadas. Porque navegar na tripulação do Roger não é pra qualquer um, e ser um quase dos principais companheiros do Shanks também não é pra qualquer um. Tudo bem que eles têm aquela rixinha, aquela rivalidade, mas é tipo como se fosse um amigo de infância. 8. Se você que tá assistindo aí também gosta muito desse personagem, assim como eu, vai ficar indignado com essa informação. O Bug não é um dos personagens atualmente mais populares entre os fãs japoneses de One Piece. Mas já foi, viu? Ele já esteve no pódio entre os 10 mais populares entre os fãs de One Piece, nas pesquisas dos fãs de One Piece japoneses, chegando ao 7º lugar. Mas atualmente, na pesquisa mais recente, ele caiu para a 35ª posição. Como assim? 9. Em uma das primeiras entrevistas que Eiichiro Oda deu para Shonen Jump, ele declarou que Bug era o seu vilão favorito. Infelizmente, com o passar dos anos, novas entrevistas e novos vilões, né? Oda acabou mudando a opinião dele, declarando outros vilões como seus favoritos. Poxa, Oda, até você. Eu não sei vocês, mas eu não consigo considerar o Bug como um vilão. Ele é tipo um antagonista muito da hora. Mas parece que, em geral, na obra, ele é considerado. 10. Inclusive, Bug é o primeiro vilão que aparece na série que é um usuário de Akuma no Mi. E é o segundo, na verdade, usuário de Akuma no Mi que aparece na série depois do Luffy. E ele também é o primeiro usuário de Akuma no Mi com quem Luffy lutou. 11. Eu sempre gosto de validar as informações que eu encontro, assim, de curiosidade sobre os personagens. E essa informação aqui, eu não consegui encontrar validação. E olha que eu fui assistindo, pausando pra ver se eu conseguia ver. Mas ao que indica essa curiosidade aqui sobre o Bug, em um dos trailers do 6º filme de One Piece, que é aquele Barão do Matsuri, o Bug aparece na plateia, em uma das plateias ali, né, daquela situação que acontece ao longo do filme. Mesmo que ele não faça parte da história. É sério, eu fiquei tentando pausar a plateia e ver se eu conseguia encontrar ele ali. Eu até vi uns cabelinhos azuis, mas não deu pra confirmar se era ele não. Então se você viu, se você conseguiu printar isso, manda aí pra galera, vai. 12. Assim como muitos personagens em One Piece, Bug tem uma risada distinta, só pra ele, que é tipo uma coisa como Kiahahaha. Não é uma das minhas favoritas, mas eu gosto bastante da risada do Bug. Outra coisa que eu gosto bastante também são as variações de tom que ele tem quando ele tá falando uma palavra ou outra. Eu acho muito da hora. 13. A comida favorita do Bug é cachorro quente. Sim, porque isso me lembra um pouco o circo. Talvez a pipoca deveria lembrar mais, né? 14. A comida que o Bug menos gosta são tomates. E não sei porque isso também me lembra um pouco o circo, quando as coisas não vão muito bem. 15. Essa curiosidade aqui eu achei muito inusitada. Olha só. Em 2021, um gene de uma determinada mosca, que é de uma fruta que tem esse nome aqui científico, foi nomeada, vamos dizer assim, recebeu o nome de Baramicin. E se você tá se perguntando, mas beleza, o que isso tem a ver com One Piece e com o Bug? É que esse determinado gene recebeu esse nome em homenagem ao Bug. Sério. Na verdade, mais especificamente em homenagem à Akuma no Mi dele. É que esse gene, ele produz uma proteína que consegue se dividir em partes, o que é bem parecido assim com o poder da Akuma no Mi do Bug. E por conta disso, recebeu um nome bem parecido com o nome da fruta do Bug. O nome da fruta do Bug é Barabara no Mi e o nome do gene ficou como Baramicin. 16. O Oda gosta muito de atribuir animais que ele acredita que têm as mesmas características ali que o personagem, né? E pro Bug ele atribuiu um panda. Peraí, isso me fez pensar, será que toda vez que a gente viu o tal do Panda Man era o Bug? Teorias, vai. 17. Você consegue adivinhar qual é o hobby, né? A coisa que o Bug mais gosta de fazer? Dá pra gente imaginar por vários momentos que a gente viu ele tentando realizar o hobby dele e alguém ali atrapalhando os planos. Bom, é que o hobby dele é coletar mapas de tesouros. Será que ele conseguiu algum? Porque toda vez que a gente viu, alguém levou embora, caiu no mar. 18. Vocês já notaram que Bug
e o Sopo compartilham algumas semelhanças? Bom, essa relação aqui é o que estava listado ali nas curiosidades do Bug. Então depois vocês comentem aí o que vocês concordam e o que vocês não concordam. Ambos são ou eram um dos membros mais fracos de uma grande tripulação, sendo o Bug da tripulação do Roger e o Sopo da tripulação dos Mugiwaras. Ambos têm um nariz diferenciado. Ambos têm uma natureza um tanto covarde, ou melhor, que prefere evitar o perigo, vai. Ambos são habilidosos com as suas histórias, pra não dizer que são mentirosos. E ambos, sem querer, acabaram se tornando figuras de adoração, como deuses, né? Para aqueles que eles salvaram. O Bug com os fugitivos de Impel Down e o Sopo lá em Dressrosa, né? Com os tontatinhas, os ex-brinquedos. 19. Nunca foi explicado se Bug tem uma condição genética que o faz ter um nariz vermelho. Pensando nas diversas raças, tribos e características das ilhas que a gente conhece em One Piece, mas a gente consegue entender pelo contexto da história que Bug não consegue tirar aquele nariz. Inclusive porque ele fica extremamente irritado quando alguém tenta mencionar algo que lembre nariz. 20. Quando Bug acidentalmente comeu a sua Akuma no Mi, ele estava segurando um mapa, que acidentalmente ele também acabou derrubando no mar. Ele até tentou ir atrás, só que ele já tinha perdido a habilidade de nadar, né? Será que um dia a gente vai saber pra onde aquele mapa levava? Já que tava no navio do Roger, né? E aí, tá curtindo as curiosidades sobre esse grande pirata do mundo de One Piece, Bug? Eu espero que sim, né? E se você curte muito curiosidades de One Piece, saiba que eu fiz uma playlist super especial com curiosidades sobre vários Mugiwaras aqui no canal. Vai tá passando nos cards aí em cima pra você conferir, mas ó, só termina de assistir depois que você terminar de assistir essas curiosidades incríveis aqui, né? 21. Nunca de fato se explicou qual é a real relação que Bug e Shanks têm. A princípio parecia uma rivalidade, né? Mas aí a gente vai assistindo outros flashbacks e vamos entendendo que eles até eram um tanto unidos. Inclusive, Shanks deixou de ir pra última ilha junto com o bando do Roger para cuidar do Bug, que tinha ficado doente bem naquele momento. 22. A doença, que nós não sabemos o que era, né? Que Bug tem antes dos piratas do Roger irem para a última ilha, que inclusive impede ele de ir para essa última ilha, é muito parecido com uma das mentiras do Usopp. É a doença que ele cita como não posso ir para aquela ilha. 23. Até o momento não sabemos como Shanks e Bug chegaram até o bando do Roger, como é que eles entraram pro bando do Roger. Pensando no flashback mais recente que a gente viu eles lá no bando, né, o flashback do Oden, o que me intriga mais é o fato deles estarem tão novos lá, né, já tão desde piticos, estarem no bando. O que será que aconteceu com a família deles? Onde é que será que eles estavam, né, no momento que eles entraram pro bando? 24. O fato de termos descoberto recentemente que a Gomu Gomu no Mi, na verdade, não tem uma classificação de paramécia, faz com que Bug tenha sido o primeiro personagem que apareceu na série com uma paramécia real. 25. Considerando que Bug agora está em outro patamar, e também considerando, né, todos os Yonkos, né, os imperadores que nós conhecemos anteriores e atuais, Bug é o único nesse grupo aí que não usa Haki. Quer dizer, até onde a gente sabe, né? 26. Assim como vários personagens, Bug também sofreu algumas censuras quando o anime passou pela 4Kids. Dentre elas, o álcool que o seu bando ali consumia por vezes foi trocado por um suco de toranja, laranja. Alguns dos seus golpes com faca que continham sangue foram apagados, e também aquele chute que ele recebeu na virilha do Luffy foi alterado para um chute na canela. 27. Ainda sobre as censuras da 4Kids, algumas palavras que o Bug costuma usar ali no seu vocabulário, né, mais chamativas, foram alteradas por palavras como berrante, magnificamente e coisas assim. Agora vamos falar sobre algumas modificações, diferenças envolvendo o Bug que aconteceram entre mangá e anime. 28. Diferenças em Romance Down. No anime, para fazer ali um complemento de introdução ao personagem no arco de Romance Down, a Nami comenta que o Bug roubou um mapa que era da Grand Line e que ele tinha pego de uma base da marinha. A gente já sabe que o hobby dele é coletar mapas de tesouros, né? Mas por que ele faria um esforço específico para pegar um mapa da Grand Line é que não ficou bem explicado. Porque pensando na ex-tripulação dele, né, experiência com a Grand Line é o que não faltava. 29. Diferenças em Orange Town. No mangá, Bug é apresentado abordando e executando um tripulante que ele erroneamente achou que tinha insultado o seu nariz com uma Bug Ball especial. Já no anime, Bug mostra sua misericórdia e poupa esse tripulante. 30. Mais uma de Orange Town.
No mangá, o Moji, que é um dos tripulantes do Bug, ele, antes de desmaiar, tenta explicar que o Luffy é um homem de borracha, né? Mas ele não consegue terminar de falar as palavras. Depois o Bug joga o Moji porque ele acha que ele passou informações erradas pra ele, né? Já no anime, o Moji tenta falar que o Luffy comeu a Gomu Gomu no Mi, só que ele só consegue falar a palavra Gomu e desmaia. E aí quem acaba jogando o Moji é o Kabage, né? Que ficou chateado com ele depois do tratamento com o Leon Richie. 31. Diferenças em Log Town. No mangá, os piratas Bug não são revelados até o momento em que eles prendem o Luffy no andaime de execução do Roger. Já no anime, eles aparecem mais cedo e são adicionadas várias piadas ali do Bug encontrando o Luffy, mas eventualmente por conta da visão do seu manto, não notando que ele estava se afastando dele. 32. Diferenças em Impel Down. Aqui, Bug tem o seu tempo de tela estendido, né? Então as suas cenas canônicas do mangá são mais rápidas e as suas mesmas cenas canônicas no anime são um pouquinho mais demoradas, ele fica um pouco mais de tempo em tela. E claro, cenas novas também foram adicionadas, trazendo ali um pouco de humor, aumentando ainda mais o tempo de tela dele. 33. Diferenças em Marineford. Nesse arco, o tempo de tela do Bug também é estendido, dessa vez com o propósito de trazer um pouco de uma linha cômica, né? Um pouco de quebra cômica, inclusive, para um arco que foi bastante pesado, né? Trouxe bastante situações ali tensas. Bug no anime parece menos ansioso para tirar a cabeça de Barba Branca. Inclusive, uma cena foi incluída, né? No momento em que Bug tá assistindo a luta entre Barba Branca e Barba Negra. Ele tá ali inventando desculpas porque ele não poderia atacar o Barba Branca. 34. Diferenças na sequência de Marineford. No momento ali em que Bug e Álvida estão conversando ali já com a sua aliança feita, né? Bug comenta sobre as ações do Luffy e que, pensando no passado, assim, de alguns personagens, Rayleigh poderia ser tio do Luffy. Esses comentários não aparecem no mangá. 35. Diferenças no país de Wano. Durante o flashback do Oden e os piratas do Roger, nós vemos uma pequena modificação nas roupas do Bug. Ele volta a aparecer com aquela mesma roupa em que ele estava lá no confronto entre piratas do Roger e do Barba Branca, só que agora com uma faixa roxa na cintura. Agora vamos entrar em curiosidades informadas pelo próprio autor de One Piece, Eiichiro Oda, por meio dos SBS. O aniversário do Bug é no dia 8 de agosto e não foi escolhido pelo Oda. Um fã, no SBS 60, perguntou pro Oda se o aniversário de vários personagens poderia ser como ele estava ali sugerindo. E um dos aniversários que ele sugeriu foi o do Bug, que ele fez uma comparação ali de 8-8, como Bará-Bará. Eu fiquei muito tentando encontrar uma leitura lógica dos números, porque 8 em japonês, em uma das leituras, é Hachi, né? Mas eu não consegui encontrar, então, se alguém souber, comenta aí, vai. 37. No mangá, geralmente o Bug é desenhado de boca aberta, geralmente porque ele tá com aquele sorrisão dele, o que fez um fã pedir pro Oda desenhar ele alguma vez com a boca fechada. Por quê? 38. Essa aqui também é bem inusitada. Um fã, em um SBS, perguntou pro Oda se o bugzinho do Bug também pode se dividir em partes e levitar. Eu acho que o melhor, foi o Oda responder que sim, que o bugzinho do Bug também pode se dividir em partes e sair voando. Já que todas as partes do corpo do Bug podem fazer isso, têm essa propriedade por conta da Akuma no Mi, exceto os pés. 39. Esses fãs estão com umas perguntas muito estranhas. Mas um fã perguntou pro Oda também em um SBS se o Bug poderia sangrar enquanto ele utiliza o seu poder de dividir as partes do corpo da sua Akuma no Mi. E o Oda falou que isso ficaria muito assustador. E ainda bem, né, Oda? Não vamos fazer isso não. E 40. Lembra quando o Bug e Shanks tiveram uma das suas discussões falando sobre onde era mais frio? A gente meio que ficou sem a resposta naquele momento, né? E aí, em um SBS, um fã perguntou pro Oda quem que acertou. Oda explicou então um pouco sobre a composição de cada polo, né? Dizendo que o Ártico é só uma massa de gelo, enquanto a Antártida é terra coberta por gelo. E como a terra é mais fria do que, eventualmente, o mar, que é ali o gelo congelado, né? Quem acertou foi o Shanks. Bug estava errado. Não sei se o Bug vai aceitar essa resposta, né? Mas um dia, quando ele souber disso, ele com certeza vai dar os gritinhos dele. E aí, curtiu as curiosidades sobre o Bug? Ai, eu curti demais fazer esse vídeo. Bug, um dos meus personagens favoritos em One Piece.
Obrigada a vocês que pediram esse vídeo pra gente poder trazer todas essas curiosidades aqui no canal. Se você curtiu, não esquece de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer esse personagem, suas curiosidades, One Piece e esse canal aqui. Bom, se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você curtiu esse vídeo, né? Ou pelo menos eu espero. Então também não vá embora se você for novo por aqui sem se inscrever nesse canal. Deixa aí nos comentários qual o próximo personagem, seja de One Piece ou de outro anime, que você quer ver curiosidades por aqui. E nós nos vemos numa próxima. Tchau!